Na aula de hoje a gente vai começar a estudar campos elétricos e magnéticos variantes no tempo. Ou seja, o campo elétrico e o campo magnético não são mais devido a cargas elétricas que estão paradas ou a correntes constantes. Tá? Nós teremos cargas elétricas em movimento acelerado ou correntes variantes no tempo. Então isso vai gerar um campo eletromagnético. Campos elétricos e magnéticos vão existir ao mesmo tempo e um vai depender do outro, como a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então é a nossa primeira aula sobre equações de Maxwell para campos variáveis no tempo. Ok? Bom, primeiro eu vou fazer uma breve introdução a dois pesquisadores que contribuíram para o estudo de campos eletromagnéticos. Tá? Depois a gente vai estudar a lei da indução, ou seja, a lei de Faraday e Lenz. Há dois pesquisadores aí que estudaram a propriedade da indução eletromagnética. Ou seja, um campo magnético variante no tempo gera uma tensão induzida. O campo magnético gera tensão. O pessoal já tinha descoberto, uma década antes ou mais, que um campo, uma tensão, um circuito percorrido por corrente elétrica, uma tensão que gera uma corrente elétrica num circuito, gera um campo magnético. Então, os pesquisadores aí da época começaram a tentar fazer o processo inverso. Um campo magnético gerar uma tensão induzida. Então, quem primeiro conseguiu aí foi o Faraday. Tá? E por fim, a gente vai estudar fém de movimento e fém de transformador. Tensão induzida devido ao movimento de uma espira na presença de um campo magnético ou uma tensão induzida devido a uma espira parada e um campo magnético variante no tempo. Ou ambos. Tá? Que é o exemplo do motor de indução aí que a gente tem tantas aplicações na indústria. Nós temos campo magnético variável e nós temos uma espira se movimentando na presença desse campo magnético. Então são três casos aqui, ó. Espira estacionária e campo magnético variável, espira em movimento e campo magnético estático e espira em movimento e campo magnético variável. Tá? Então ambos variando no tempo. Bom, como eu falei primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução aí sobre os pesquisadores que contribuíram no estudo de campos eletromagnéticos. O primeiro deles é o Michael Faraday, que viveu lá entre o final do século XVIII e metade do século XIX, natural de Londres, e químico. Só para vocês terem uma ideia, na química ele descobriu um benzeno, mas as grandes contribuições dele estão na parte da física, especificamente no eletromagnetismo. Foi ele que introduziu o conceito de linhas de força. Tá? Ele estudou também bateria e arco elétrico, ou seja, plasma, gás ionizado. Né? Ele introduziu a gaiola de Faraday, que a gente vai ver um videozinho agora na sequência. Apesar da gaiola de Faraday estar relacionada com a eletrostática, como eu estou falando do Faraday agora, eu vou apresentar só um experimento aí da gaiola de Faraday em operação. Tá? E ele desenvolveu também o motor elétrico e o dínamo, ou seja, o motor e o gerador. Ok? Então teve grandes contribuições aqui no campo da engenharia. Foi um grande cientista experimental. Tá? Não era teórico, ele era experimental. Então aqui tem um exemplo da contribuição de Faraday, que é a gaiola de Faraday, que serve para blindagem eletrostática. A gente já estudou blindagem magnética. Né? Se vocês puxarem um pouquinho da memória, aquele exemplo que nós tínhamos uma bússola e um campo magnético, e a bússola acabava defletindo no sentido do campo. Quando nós colocávamos a bússola dentro de uma caixinha, né, de aço, por exemplo, de ferro, a bússola voltava à posição de equilíbrio, digamos assim. Tá? Porque o interno não influenciava na bússola, devido à blindagem magnética que estávamos no entorno. No caso do Faraday, nós temos a blindagem eletrostática. Tá? Então, vamos rodar esse videozinho aqui, só para vocês entenderem como funcionava a gaiola de Faraday. Dentro da gaiola nós não temos campo elétrico. Então o que foi feito aqui? Ó? Nós temos um gerador de Van der Graaf que acumula cargas elétricas lá naquela esfera. E aqui nós temos um bonequinho, Benjamin Franklin, com uma capinha ali atrás, né, com os enfeites. E o que vai ser feito agora? Vai ser ligado o gerador de Van der Graaf e ele vai começar a acumular cargas elétricas aqui. Por exemplo, se ele acumular cargas positivas, o que vão acontecer com as cargas positivas que estão nesse corpo aqui? Elas vão tender a se afastar. E elas vão se acumular todas
nesses fiozinhos que tem, né, de material, deve ser um alumínio, e quando elas se acumulam todas ali, um fiozinho repele o outro e eles ficam flutuando ali como apareceu no vídeo. O que vai ser feito agora, pessoal? Vai ser colocada uma blindagem, observem que ela é toda vazada, não precisa ser maciça, tá? Ou sólida, digamos assim. Pode ser vazada. Aqui dentro não vai ter campo elétrico. Pode observar que quando é ligado o gerador de Van der Graaf, inclusive dá uns arcos elétricos, né, para essa gaiola. E aqui a gente vê o efeito das cargas elétricas acumuladas nas extremidades, ali nos fiozinhos, e aqui dentro não acontece nada. Tá? Então é um exemplo aí de blindagem. O que está dentro da gaiola está blindado. Beleza. Isso é lá do estudo da eletrostática. Um outro pesquisador, pessoal, que contribuiu muito, daí sim, muito mesmo, principalmente do ponto de vista teórico para o eletromagnetismo, Maxwell, lá na metade do século, 1831, século XIX, até 1875, ele era escocês, e ele publicou as teorias físicas e matemáticas do campo eletromagnético, são as famosas equações de Maxwell. Tá? Hoje a gente vai estudar uma equação de Maxwell, na verdade nós já estudamos essa equação, só que agora como nós temos campos elétricos e magnéticos variantes no tempo, aquela equação original que nós estudamos, que era o rotacional do campo elétrico igual a zero, vai crescer um pouco, não vai ser mais igual a zero. A gente vai ver que existe um acoplamento entre campo magnético e campo elétrico, um gera o outro, desde que eles sejam variantes no tempo. Tá? Foi o trabalho do Maxwell, pessoal, que propiciou a invenção do rádio e da televisão. Ele previu ondas eletromagnéticas, teoricamente, né, antes delas serem observadas na prática. Tá? Foi o Hertz, depois, que conseguiu transmitir pela primeira vez uma onda eletromagnética e receber ela. Ok? Dando a validade das equações de Maxwell. Bom, o que nós estávamos estudando até agora? Nós estávamos estudando campos que eram estáticos. Então, lá na eletrostática, o campo elétrico que dependia apenas de x, y e z. Nós colocávamos uma carga elétrica no espaço, ou mais cargas elétricas, ou uma distribuição contínua de cargas, e o valor da carga e a posição dessas cargas não mudava. As cargas ficavam paradinhas. E a gente calculava a força entre as cargas, o campo elétrico devido à presença das cargas, enfim. Para o campo magnético, pessoal. O campo magnético só dependia de x, y e z, porque a corrente elétrica que gerava esse campo ela era estática, ou seja, ela era invariante no tempo. Corrente contínua e constante ainda por cima, não apenas contínua. Mas... Então, o campo magnético dependia apenas da distância. Tem o exercício que vocês vão fazer, né? Um trabalho que eu passei, que é a simulação no Maxwell, de dois fios percorridos por corrente elétrica. Lá naquela simulação nós temos um campo magnetostático. Por quê? Vocês vão setar uma corrente num condutor, uma corrente que está entrando, né? E vão setar a corrente no condutor, outra corrente que está saindo, e vão calcular o campo magnético num dado ponto do espaço, devido a essas duas correntes que não variam no tempo. Então, uma simulação magnetostática. Quando eu estou falando de campos elétricos e magnéticos variantes no tempo, ou seja, dinâmicos, eu tenho uma variável a mais introduzida nas equações, que é a variável temporal, o tempo t. Então, o campo elétrico vai ser uma função de x, y, z e t, e o campo magnético também vai ser uma função de x, y, z e t. Continua sendo uma função do espaço, mas passa a ser uma função do tempo também. Então, nós temos 4 variáveis aí independentes, né, na descrição dos campos elétricos e magnéticos. E agora passamos a ter o que se chama de eletromagnetismo. A parte elétrica e a parte magnética convivendo juntas. A gente vai ver na sequência agora que um campo elétrico variante no tempo gera um campo magnético variante no tempo. E vice-versa. O campo magnético variante no tempo também gera um campo elétrico variante no tempo. Tá? Eles coexistem. Bom, as aplicações práticas do eletromagnetismo, princípio de funcionamento de transformadores, de motores, de antenas, de linhas de transmissão, reside aqui na parte de campos magnéticos variantes no tempo. Ok? Então, a maioria das aplicações práticas estão aqui. E para o nosso azar é a parte mais difícil do eletromagnetismo. Tá? Por outro lado, muitos podem ser resolvidos apelando para a parte eletrostática
magnetostática, desde que as frequências envolvidas sejam baixas. Por exemplo, quando eu vou projetar um transformador, o princípio de funcionamento de um transformador, eu preciso, para compreendê-lo, eu preciso entender a parte dinâmica dos campos. Campos variantes no tempo, porque é um campo magnético variante no tempo que vai induzir uma tensão. Quando eu tenho uma bobina no primário, essa bobina no primário gera um campo magnético por dentro do núcleo. Esse campo magnético passa por dentro da bobina do secundário. Como o campo está variando no tempo, ele induz uma tensão. A gente vai ver agora, logo mais, a lei de Faraday-Lenz. Porém, pessoal, dimensionar esse núcleo, que é resolver um circuitinho magnético, né, um dos passos, é um conceito de magnetostática. Então, a gente pode usar a magnetostática no projeto do transformador também, porque a gente está trabalhando com 60 Hz, é uma frequência baixa. Nós não temos ondas eletromagnéticas sendo irradiadas. Temos, mas de valor desprezível. Quando a gente está trabalhando com frequências mais elevadas, na faixa aí de kHz, centenas de kHz, megahertz, gigahertz, bom, daí nós temos de fato ondas eletromagnéticas sendo irradiadas, como a gente vai ver. E não dá mais para desprezar esses efeitos. Então aí sim a gente trabalha com as equações de Maxwell completas do eletromagnetismo. Tá? Campos elétricos e magnéticos coexistindo e sendo irradiados por espaço. Beleza. Resumindo aí, ou recapitulando o que nós estudamos até agora, pessoal. Estacionárias, cargas elétricas paradinhas no espaço, o valor da carga não muda e a posição da carga não muda, nós temos campos eletrostáticos. Tá? Se essas cargas estão se deslocando com velocidade constante, nós temos uma corrente elétrica constante e contínua por consequência. Essa corrente elétrica constante gera um campo magnético no seu entorno. Né? Como a corrente não muda, a intensidade do campo magnético também não muda. Então, nós temos campos magnetostáticos, magnéticos e estáticos. Quando nós temos correntes variáveis, por exemplo, eu tenho algumas formas de onda aqui, ó, corrente em função do tempo. Uma corrente senoidal, quando a gente vai estudar a parte AC de circuitos elétricos, ou quando a gente vai estudar lá linhas de transmissão, nós temos efeitos eletromagnéticos. As correntes são senoidais. Ok? Correntes com forma de onda quadrada ou corrente com forma de onda triangular. Esse tipo de corrente aqui, pessoal, acontece muito em circuitos digitais. E os circuitos digitais operam com frequências na faixa de megahertz, gigahertz. O maior exemplo é um computador. Nós temos lá uma placa-mãe com várias trilhas e nós temos sinais digitais quadrados, assim, que estão sendo conduzidos por essas trilhas. O pessoal que projeta uma placa-mãe, os engenheiros que projetam uma placa-mãe, não podem desconsiderar o efeito de linha de transmissão. Uma característica do eletromagnetismo quando a gente está trabalhando com frequências muito elevadas. Tá? Também o pessoal tem que se preocupar com as interferências eletromagnéticas que acontecem, com a irradiação que essas trilhas geram. Correntes triangulares, pessoal. Onde que a gente tem corrente triangular? Quando nós vamos estudar os conversores chaveados lá da eletrônica de potência, nós temos corrente. Acontece muito na prática. Dependendo da frequência desses sinais, a gente tem que se preocupar com a irradiação magnética que acontece. Okay? Então, sempre que nós tivermos correntes variáveis no tempo, independente da frequência, nós temos campos elétricos e magnéticos coexistindo, como a gente vai ver. Se a frequência for muito elevada, a gente não pode desconsiderar esse efeito. Se a frequência for baixinha, até dá para desconsiderar o efeito na maioria dos casos, ou dependendo do problema que a gente está analisando. Tá? Em frequências elevadas, nós temos irradiação, ou seja, nós temos ondas eletromagnéticas, por exemplo, aqui, ó, sendo emanadas por uma trilha. Tá? E essa onda eletromagnética pode interferir em outra trilha. Tá? Então, é difícil projetar esses circuitos. Beleza. Então, a lei da indução, pessoal, a lei de Faraday, ou lei de Faraday-Lenz. Tá? Na verdade, o Lenz ele introduziu aquele menos na frente da equação ali que está destacado. Ó. A lei de Faraday, pessoal, diz o seguinte, que a força eletromotriz, Fem, tá? A tensão, a diferença de potencial, medida em volts, em qualquer circuito fechado, é igual à taxa de variação no tempo do fluxo magnético enlaçado pelo circuito. Matematicamente, tensão induzida é menos, isso aqui é a lei de Lenz que a gente diz, tá?
menos derivada do fluxo concatenado com relação ao tempo. Se eu tenho uma espira, aqui no caso a espira, ela é composta, uma bobina, né? Se eu tenho uma bobina, no caso aqui essa bobina é composta de uma única espira, é só um fio. Mas eu poderia ter vários fios enrolados também, como naqueles motorzinhos que eu passei para vocês, ou nos transformadores que eu passei para vocês verem. Tá? O que acontece, pessoal, quando eu aproximo um ímã dessa espira? Eu estou variando o campo magnético que atravessa essa espira. Cada vez eu tenho mais campo magnético. Quanto mais próximo o polo norte se aproxima aqui, mais linhas de fluxo passam por dentro dessa espira. Então, há um aumento do fluxo magnético através dessa espira. Se eu tenho um aumento do fluxo magnético, o que é o lambda aqui, pessoal? É o número de espiras vezes o fluxo. Né? O fluxo concatenado é N psi. Ok? No caso aqui, N igual a 1. Se eu tenho uma variação do fluxo com relação ao tempo, eu vou ter induzido nessa espira tensão. Como essa espira é um curto-circuito, se eu tiver induzido uma tensão, vai passar a circular uma corrente. E o valor dessa corrente é proporcional à variação do fluxo, não é infinito. Tá? É proporcional à variação do fluxo através da espira. E mais, o que esse menos da frente aqui está dizendo? Ele está dizendo que a corrente ida aqui, pessoal, nesse caminho fechado, ela vai gerar um campo magnético que se opõe à variação do campo que gerou essa corrente. Por exemplo, estou aproximando o polo norte aqui. O que está acontecendo aqui? Está aumentando o fluxo magnético que atravessa a espira. Tá? Se o fluxo magnético está aumentando, a corrente induzida vai ter um sentido de forma a reduzir o fluxo magnético pelo interior da espira. Se eu tenho um polo norte chegando e o campo está aumentando aqui na área da espira, a corrente vai gerar um campo em sentido contrário para tentar contrabalancear esse aumento de fluxo. Então a corrente aqui vai gerar um campo conforme está indicado nessa outra figura. Ó. Vai gerar um campo magnético que se opõe ao movimento do ímã. Então ela vai gerar uma espécie de polo norte aqui, como se quisesse repelir o ímã. Para que eu gere esse campo em sentido contrário à variação do campo original, eu preciso ter uma corrente, nesse caso aqui, ó, subindo nesse fio aqui da frente. É a regrinha da mão direita. Ó. A corrente está subindo, o campo magnético está indo por dentro da espira para a esquerda. Por fora está vindo para a direita, tá? Mas por dentro, que é onde interessa, está indo para a esquerda. Então, esse campo do ímã que está crescendo para cá vai gerar um campo magnético induzido em sentido contrário que está crescendo para lá. Então, esse é o sentido da corrente. E é isso que significa esse sinal de menos na frente da equação. Tá? A tensão induzida, que vai gerar uma corrente, que vai gerar um campo magnético, se dá em sentido contrário à variação do campo magnético que a gerou. Tá? Então, essa é a lei de Faraday-Lenz. A tensão induzida age de tal forma a se opor à variação do fluxo que a induziu. Esse é o princípio básico da lei de Faraday, Lenz, tá? A lei da indução eletromagnética. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. A gente vai fazer um exemplo logo mais em que nós vamos usar essa equação. Ó. Vφ igual a menos n de psi dt. Essa equação é uma equação genérica. Tá? Ela está exatamente descrevendo isso que está escrito aqui, ó, que a tensão induzida de tal forma se opor à variação do fluxo que a gerou. Só que quando a gente vai usar ela num circuito, a gente não precisa se preocupar muito com esse menos aqui da frente. Tá? Porque a gente vai ter que analisar o circuito para descobrir a polaridade da tensão. Tá? A equação completa é aquela ali. A gente pode até colocar o menos quando a gente vai deduzir. Só que depois a gente tem que ir lá no circuito analisar para ver qual é a polaridade da tensão induzida. Ok? Então a gente vai fazer um exemplo depois onde nós vamos considerar ou não esse menos aqui da frente. Depende de como a polaridade no circuito está sendo pedida. Ah, eu estou pedindo a polaridade mais em cima e menos embaixo, ou mais embaixo e menos em cima. Okay? Então tem que analisar o circuito elétrico para descobrir qual é a polaridade da tensão. Beleza. Se a gente tiver apenas uma única espira, a lei de Faraday-Lenz fica então menos d psi dt. Variação do fluxo no interior da espira com relação ao tempo. Se eu tenho fluxo magnético variável, eu tenho tensão induzida. Tá? Por isso que, num transformador,
Eu já tinha desenhado isso para vocês numa aula. Eu tenho tensão induzida no secundário do transformador. E esse é o motivo pelo qual um transformador funciona só com corrente alternada. Porque é só com corrente alternada que eu tenho variação de fluxo. Se eu aplico uma corrente contínua, eu não tenho variação de fluxo. Então aqui eu desenhei um núcleo, pessoal. Núcleo aí, 2 U's. Tá? Núcleo UU. Por exemplo, 2 pecinhas assim, ó, tá? Que foram juntadas para compor esse núcleo. Existe também. Tá? E aqui eu coloco uma bobina no primário. E aplico aqui que varia no tempo. Corrente alternada. P1, pessoal, vai gerar uma tensão. Vai gerar uma corrente. Vai gerar um I1. Essa corrente, passando por essas espiras, vai gerar um fluxo magnético, vai gerar um campo magnético, por consequência um fluxo magnético, que circula por dentro do núcleo. Vai gerar um fluxo. E esse fluxo é variante no tempo. Por quê? Porque a corrente é variante no tempo. Lembram como a gente calculava o fluxo? A gente resolvia um circuitinho magnético, né? Nós calculávamos aqui a força magnetomotriz, calculávamos a relutância do núcleo e dividíamos a força magnetomotriz e a relutância para achar o fluxo. Tá? No transformador, nós temos uma bobina aqui no secundário. Vai aparecer induzido aqui no secundário, pessoal, uma tensão V2. Por que vai aparecer essa tensão V2 induzida aqui? Porque esse fluxo variante no tempo vai passar por dentro de cada uma dessas espiras. Né? Fluxo variante no tempo gera tensão induzida em cada uma das espiras. Tenho N espiras. Por exemplo, aqui eu tenho N1 espiras. E aqui eu tenho N2 espiras. A tensão induzida V2 vai ser N2 sobre N1 vezes V1. Então, dependendo do número de espiras que eu coloco aqui no primário e que eu coloco aqui no secundário, eu consigo ou elevar a tensão com o transformador, ou reduzir a tensão com o transformador. Ok? Então, o princípio de funcionamento de um transformador é devido a campos magnéticos variantes no tempo. Por isso que a gente vai estudar na sequência que esse tipo de circuito onde nós temos um fluxo variante no tempo devido a um campo magnético variante no tempo é chamado de fende transformador. Tá? As áreas das espiras elas são mantidas constantes, a construção, a geometria aqui não é mexida, né? A inclinação das áreas também não muda, o que está mudando é o fluxo magnético dentro das espiras. Então isso aqui é chamado de fende transformador. Tá? Bom, dando continuidade aqui. Tensão induzida, pessoal. O que é a tensão induzida? Para uma espira, se eu pegar uma espira, o que é a tensão induzida? É a integral de circulação do campo elétrico. O que é a integral de circulação do campo elétrico? Para uma espira é um caminho fechado. Integral de linha fechada de E por dl. Lembram, campo elétrico vezes distância me dá a diferença de potencial, me dá tensão. Ok? Então, integral de linha fechada de E produto escalar dl me dá tensão induzida. Beleza. E o fluxo é integral de superfície de B produto escalar ds. É a integral de superfície da densidade de fluxo magnético produto escalar com a área. Densidade de fluxo magnético vezes área me dá fluxo. Tá? O que eu observo aqui nessa equação, pessoal? Não tem nada de novo aqui, tá? A gente já estudou todas essas relações. Tensão integral de linha de EDL e fluxo integral de superfície de BDS. O que a gente observa aqui?
que nós temos numa mesma equação, nós temos campo elétrico e campo magnético. Tá? E aí que eu falo para vocês que existe um acoplamento entre campo elétrico e campo magnético, quando a gente está trabalhando com campos variantes no tempo. Sempre que nós tivermos um B variável, ou seja, a derivada de B com relação ao tempo for diferente de zero, nós teremos um campo elétrico, que é variável no tempo também. Ok? Então esse é o acoplamento aí entre o mundo magnético e o mundo elétrico, veio direto aí da lei de Faraday-Lenz. A variação de fluxo ela pode se dar por 3 mecanismos diferentes. Tá? Que mecanismos são esses? Variação do fluxo é derivada com relação ao tempo de B produto escalar ds, né? O fluxo integral de superfície de B ds. Como que eu posso ter variação de fluxo? Deixa eu escrever aqui no quadro. O que é o fluxo? É a integral de superfície de B produto escalar ds. Como que eu posso ter variação de fluxo, pessoal? Como que isso aqui pode ser variável no tempo? Ó? Eu posso ter um B variável no tempo. O B pode ser variável no tempo, que é o caso do transformador. O B é dependente lá da corrente do primário. Se a corrente do primário é alternada, ela está variando no tempo, o B também variará no tempo. Por consequência, o fluxo vai variar no tempo. Eu posso ter uma área variável no tempo. Então, a área pode variar no tempo. O que é uma área variável no tempo? É uma espira que muda de tamanho. Tem como fazer uma espira que muda de tamanho? Tem, a gente vai ver num exemplo no final da aula aí. Nós temos 2 trilhos e uma barrinha que se desloca. Quando essa barrinha se desloca, a área da espira muda. Então, nós podemos ter uma área variável no tempo também. Existe alguma outra maneira de nós termos fluxo variável no tempo? Sim. Tá? Isso é vetor. Isso é um produto escalar. O que é o produto escalar? Módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes cosseno do ângulo entre eles. Se o ângulo entre B e S for variável no tempo, o produto escalar será variável no tempo, pessoal. Posso não mudar a área. Posso não mudar o fluxo. Mas se a espira está, por exemplo, girando na presença do campo magnético, eu estou mudando o produto escalar. Mudar o produto escalar muda o fluxo. Ou seja, se uma espira está girando na presença de um campo magnético, esses vetores aqui, o ângulo entre eles está mudando e eu tenho variação do fluxo com relação ao tempo e terei tensão induzida. É o princípio de funcionamento do motor. Por isso que nós temos o de motor, né? O de gerador. A gente chama quando nós temos uma bobina girando. Tá? Ou seja, nós temos uma área colocando. O valor, o módulo da área não está mudando, mas a orientação da área da bobina está mudando. Ok? Então, são os 3 casos. Ó. Quando se tem uma espira estacionária, a área é constante, e uma densidade de fluxo magnético variável no tempo. Então, o B é variável. Segundo caso, quando se tem uma área variável no tempo, a gente vai resolver um exemplo, ok? E a densidade de fluxo magnético é estático. E ainda, pessoal, a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ter a área da espira mudando, ou a espira girando e mudando o produto escalar, e um campo magnético variável no tempo. Ao mesmo tempo. Ambas as variáveis estão mudando. Tá? Em que tipo de máquina que nós temos isso? No famoso motor de indução. O motor de indução é o motor aí mais empregado na indústria, em máquinas girantes, devido à sua construção simples. A construção mecânica do motor de indução é simples, mas o princípio de funcionamento dele é um pouco mais complexo. Nós temos lá dentro dele um campo magnético que é variante no tempo e nós temos uma espira girando. Então nós temos a FEM devido ao efeito de transformador, que é o campo magnético variante, e nós temos uma FEM devido ao efeito de motor, tá? Ou FEM de movimento, chamada de FEM de movimento, devido ao movimento da espira.
nós temos essas duas tensões induzidas lá dentro do motor de indução. Ok? Mas isso eu deixo lá para o professor de máquinas abordar em mais detalhes para vocês. Beleza. Então a definição aqui de fende transformador. Fende transformador, pessoal, eu tenho uma espira imersa, por exemplo, essa espira aqui ó, do secundário do transformador, imersa em um campo magnético que é variável no tempo. O campo magnético que passa por dentro da espira está variando no tempo. Logo, eu terei tensão induzida. E aí, aquela equação que nós já estudamos. Ó. Tensão induzida é integral de linha fechada de EdL. Então, resolvendo ao longo de todo o caminho da espira aqui, eu descubro qual é a tensão induzida numa espira. Posso somar para todas para ter tensão total, aqui no caso do transformador. Tá? Para onde que a derivada foi? Era a derivada do fluxo com relação ao tempo. Né? Só que o que é variável? É o campo magnético que é variável. Então, a derivada entrou para dentro dessa integral aqui. E eu estou derivando B com relação ao tempo, porque o B que é variável. Perfeito? Se a gente aplicar o teorema de Stokes aqui, pessoal, o que acontece? Ó? Uma integral de circulação, né? Integral de linha fechada de E produto escalar dl. Essa integral de linha fechada pode ser escrita como uma integral de superfície, porque uma linha fechada delimita um plano, delimita uma superfície. Tá? Então, eu posso reescrever essa integral de linha fechada como rotacional de E ds, integral de superfície do rotacional de E ds. Afinal de contas, eu estou calculando a componente de E que está rotacionando. Comparando os dois lados dessa equação, eu chego que rotacional de E é menos derivada da densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. O rotacional do vetor intensidade de campo elétrico é menos derivada da densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. Se vocês puxarem um pouco da memória, nós estudamos essa mesma equação de Maxwell que dizia o seguinte, ó. Rotacional de E igual a zero. Tá? Nós havíamos estudado essa equação, rotacional de E igual a zero. Por que era igual a zero? Porque a derivada do campo com relação ao tempo era igual a zero. O campo magnético era um campo magnético estático. Não tinha variação temporal. O valor das correntes que geravam o campo não mudava. Então, o rotacional do campo elétrico era igual a zero. A gente dizia aí que era a equação da conservação de energia, né, do campo elétrico. O campo elétrico era conservativo. Tá? Agora, pessoal, se eu tenho campo magnético variante no tempo, eu vou ter um campo elétrico também variante no tempo. Perfeito? Então, a equação de Maxwell para campos variáveis no tempo e obedece à lei de Lenz. Está aqui o sinal de menos. Ó. O campo magnético, a variação do campo magnético vai induzir um campo elétrico que se opõe à sua variação. Tá? Diga. Isso. É a intensidade do campo magnético. Para o campo elétrico, nós temos o E, que é a intensidade do campo elétrico, e nós temos o D, que é a densidade de fluxo elétrico. Para o campo magnético, nós temos o H, que é a intensidade do campo magnético, e o B, a densidade de fluxo. Isso, é o B. O B é mais importante que o H, na maioria das equações é o B que aparece. Proporcional ao outro. B igual a μ vezes H, da mesma forma que D é ε vezes Z. Tá? Bom, então aqui está o exemplo, ó, pessoal. Nós temos um campo magnético aumentando nessa espira. Esse campo magnético é variável. Qual é o sentido do campo magnético induzido pela corrente que vai circular aqui? Vocês têm que tomar o seguinte cuidado. Ó. Prestem atenção. A tensão induzida, pessoal. Pessoal lá do fundo, ó. Dúvidas? Não? Tá? A chamada já passou aí. Se vocês não estão afim de assistir a aula, fiquem à vontade. Tá? A tensão induzida, ela se opõe não ao campo magnético. Ela se opõe à variação do campo magnético. Na verdade, do fluxo. Tomem cuidado com isso. Nesse caso aqui, ó, o B está para cima
e está aumentando. É o que está dito aqui, ó. O B está aumentando, está crescendo. O seu módulo está aumentando com o passar do tempo. Logo, o campo magnético induzido aqui, ó, ele tem que ter sentido contrário ao aumento do B. Se o B está aumentando para cima, eu terei um campo magnético B induzido aumentando para baixo. Tá? O B aqui, ó, vai aumentar para baixo. Porque o B original está aumentando para cima. Para eu ter um B induzido crescendo para baixo, a corrente tem que estar nesse sentido indicado aqui, olhando de cima em sentido horário. Ó. Dedo no sentido da corrente, polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo. Tá? Então o campo está descendo aqui dentro. E está crescendo também. Porque se o B original está crescendo para cima, o B induzido tem que estar crescendo para baixo. Agora, se tivesse dito o seguinte, ó, B está diminuindo. Está apontando para cima. Está indo para cima. Mas o seu módulo está diminuindo. Como teria que ser o B induzido? Para cima também. E aumentando. Porque se o B original está diminuindo, eu não posso deixar o fluxo variar. É isso que diz a equação aqui de Faraday-Lenz. Se eu tenho um campo magnético variável, a tensão induzida e a corrente, por consequência, se opõem à variação de fluxo. Então, se ele estivesse subindo e diminuindo, o B induzido estaria subindo e aumentando, para que o B total não mudasse. Ok? Então, aqui tem um videozinho, pessoal, mostrando a tensão induzida, ó, devido à aproximação e ao afastamento de um ímã com relação a uma bobina. Tá? Dê uma olhada aí, ó. Quando a gente aproxima o ímã, o ponteirinho deflete para um lado. Quando a gente afasta o ímã, o ponteirinho deflete para o outro. Tá? E observem que ele vai e volta, porque eu cessei o movimento, né? Quando eu estava aproximando o ímã, eu estava tendo variação de fluxo. No momento que eu aproximei e parei o ímã numa dada posição, eu parei de ter variação de fluxo. Logo, a tensão induzida vem a zero. Quando eu afasto, eu tenho variação de fluxo de novo. E o ponteirinho deflete em sentido contrário. A corrente induzida aqui, ó, ela tende a se opor ao movimento do ímã. Quando eu estou aproximando um polo norte dessa bobina, a bobina vai gerar um polo norte aqui para repelir o ímã. Aí eu consigo descobrir o sentido da corrente induzida. E quando eu estou afastando o ímã, a bobina vai gerar um polo sul aqui para atrair o ímã. É como se fosse mais ou menos a lei de ação, da ação e da reação, né, de Newton. Quando eu aproximo, a bobina tenta repelir. Quando eu afasto, a bobina tenta atrair o ímã. Okay? Sempre, então, o campo gerado tem sentido contrário ao campo que o originou. Perfeito? Beleza. Então, essa conclusão aqui eu já tinha levantado para vocês, né? Que o rotacional do campo elétrico agora é diferente de zero. Ele é menos a variação da densidade de fluxo com relação ao tempo. Tá? Isso significa que o campo elétrico variável no tempo não é conservativo. Então, se eu percorro um caminho, saio de um ponto e vou até ele mesmo, o valor dessa integral de circulação não dará zero. Tá? O campo elétrico não é conservativo, então. O que não quer dizer que a gente está burlando o princípio aí da conservação de energia. A energia está saindo do campo magnético nesse caso. Ok? Vista a fém de transformador, agora vamos para a fém de movimento. Tá? Ou de motor. Fém de movimento. Essa fém de movimento, pessoal, acontece quando eu tenho uma espira que se movimenta na presença de um campo magnético. Então, o campo magnético é fixo e a espira que está se movimentando. Eu posso ter também a área da espira mudando. Quando eu tenho a área da espira mudando, eu também tenho fém de movimento, porque uma parte da espira está se movimentando. Tá? Então, por exemplo, um dos lados da espira está se movimentando para que a área dela mude. Então, também tenho fém de movimento nesse caso. Bom, imersa em um campo magnético estático, qual é a força que surge sobre os fios dessa espira, pessoal? Nós já estudamos, ó. A força magnética é que, sobre cada um dos elétrons, né, que circula por essa espira, é a carga de cada um desses elétrons, ou a carga total, que está circulando por aqui,
U produto vetorial B. Nós já estudamos essa equação. Equação da força, tá? Magnética. Carga elétrica, U produto vetorial B. Qual é o campo elétrico devido ao movimento, pessoal? Se eu passar o Q dividindo, o que é força sobre carga? É campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico induzido aqui nesse caminho fechado, ó. Campo elétrico induzido nesse caminho fechado, ou seja, medido entre essas duas escovas aqui, tá? O campo elétrico induzido, ele é U produto vetorial B. Velocidade de movimento da espira, produto vetorial, densidade de fluxo magnético. Ok? Isso. Nesse caso aqui fica ruim de usar essa expressão. Tá? Seria um único fio se movimentando, na verdade. Que é o caso dos motores lineares, essa expressão. Então, qual é a tensão induzida? Tensão induzida é integral de linha fechada do campo elétrico produto escalar dl, que vai ser integral de linha fechada de U produto vetorial B dl. Ok? Então, só foi aplicado aqui integral de linha fechada nos dois lados da expressão. Então, quando eu tenho um dos lados da espira, ou todos os lados da espira se movimentando, e a área da espira mudando devido a esse movimento, eu tenho uma tensão induzida também, porque eu tenho variação de área, ou variação do ângulo entre a área e o campo magnético. Tá? Essa é a FEM presente nas máquinas elétricas, então é o princípio de funcionamento aí de motores e geradores. E a tensão gerada se dá à medida que a bobina gira na presença do campo magnético. Pessoal, eu particularmente não gosto de usar a expressão separada aí para calcular FEM de transformador. Aí foi dada uma expressão ali para calcular FEM de transformador. FEM de movimento, foi dada uma expressão para calcular FEM de movimento. Eu gosto de usar essa expressão aqui, ó. Vfem menos N de φ dt, que é a expressão original. Como que eu vou calcular, de φ não, de psi? Como que eu vou calcular o fluxo? Bom, o fluxo é integral de superfície de B produto escalar ds. Aí eu vou analisar no problema se é a área que está mudando, se é a inclinação entre a espira e o campo que está mudando. Dá sempre a expressão original para calcular a tensão induzida. Eu não gosto de ficar usando essas equações intermediárias aqui, tá? Apesar de na prova, lá no formulário, eu fornecer essas equações para vocês, eu gosto de usar a expressão original. Para mim é mais fácil lembrar como usá-la, é mais intuitivo, do que ficar tentando pensar aqui onde é que está essa velocidade aqui lá no circuito, é velocidade tangencial, né? Velocidade de um único fio, ou é a velocidade é constante, o que está mudando é o ângulo da velocidade. Então, eu particularmente não gosto dessas expressões, mas eu estou apresentando para vocês elas porque faz parte da ementa da cadeira. Tá? Mas a gente vai fazer um exemplo depois usando a expressão original. Pessoal, integral de linha fechada pode ser reescrita como o rotacional daquele campo que está sendo integrado. Tá? Então, aplicando o teorema de Stokes, aquela integral de linha fechada, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que o rotacional do campo elétrico é o rotacional da velocidade produto escalar densidade de fluxo magnético. Tá? É chato de usar essa expressão. Por isso que eu particularmente não gosto de usá-la. Tá? E aqui não aparece o sinal de menos aqui, porque a lei de Lenz está embutida aí dentro da expressão. Ok? Então esse aqui é o exemplo. Ó. Tem um polo norte e tem um polo sul, ou norte e sul, não sei exatamente aí qual é a polaridade desse ímã. Tá? E eu tenho uma bobina girando aqui dentro. Logo, o ângulo entre a área da bobina e o campo magnético está mudando. Quando eu tenho o ângulo mudando, é como se eu tivesse a área mudando, porque a área está mudando de direção. Lembrem que no eletromagnetismo, a toda a área está associada a um vetor unitário. Né? Então, se o vetor unitário da área apontava num sentido e passado um tempo ele aponta no outro sentido, é como se a área tivesse mudado. Na verdade, a área útil. Conforme essa espira aqui vai girando, a área útil, né, no qual o campo magnético corta a espira, vai mudando com o passar do tempo. Então, o que a gente tem uma tensão induzida. Vamos ver se vai funcionar a minha animação. Não funcionou a animação.
Tá? Mas tinha uma aqui em que eu mudava, simplesmente mudava aqui a frequência, ó. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma tensão induzida. Esse ponteirinho ficava defletindo aqui para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tá? Por algum motivo aqui não funcionou a animação. Vem de movimento, tá? Que é um princípio de funcionamento aí de um gerador CA. O que vocês notam da diferença aqui nesse gerador, ó, para o motor CC? Eu não tenho mais aquele comutador aqui. Eu tenho um anel que fica sempre ligado em uma polaridade e outro anel que fica sempre ligado em outra polaridade através de escovas. Então a tensão induzida, ela é alternada, tá? Não é mais contínua, porque não há retificação que era realizada pelo coletor, pelo comutador. Agora eu tenho o que a gente chama aqui de coletor. Tá? A polaridade ali é sempre a mesma na conexão. Esse aqui é o exemplo que eu trouxe para vocês, então, ó, mostrando que a FEM de movimento devido à variação da área, explicitamente devido à variação da área. Supondo, ó, pessoal, que eu tenho um circuitinho aqui, ó, e eu tenho aqui um par de trilhos. E esse bastãozinho aqui está livre para se mover, ó. Aqui eu tenho uma espira, ó. Se eu tenho um campo magnético aqui entrando no plano que é constante, não varia no tempo, tá? É um campo estático. Mas eu mudar esse bastão para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? É útil dessa espira vai mudar. Se a área está mudando, integral dB, produto escalar ds, que é o cálculo do fluxo, está mudando. Se eu tenho fluxo mudando, eu tenho tensão induzida. E a tensão induzida se opõe ao movimento dessa barreira. Vai gerar uma corrente de tal forma a gerar uma força sobre a barrinha. Lembram? Corrente elétrica, um campo magnético gera uma força. Vai aparecer uma força sobre essa barrinha que se opõe ao movimento dela. Tá? A força externa que está ocasionando o movimento. Ok? Qual é o valor da força, pessoal? A gente já estudou. A força é I vezes L, produto escalar, densidade de fluxo magnético. I vezes L, o L está no sentido de AY. Aqui, ó, o Y está crescendo para cima. Ó. Aqui está o L, ó. O DL, né, que é L nesse caso. Produto vetorial, o B está no sentido de AZ. Está entrando no plano. Então vai ficar bil seno de 90 graus, porque o movimento, ou melhor, a corrente e o campo magnético são perpendiculares entre si. Dedos no sentido do campo. A corrente induzida. A corrente induzida, nesse caso aqui, está crescendo, está subindo. A gente já vai ver por que ela está subindo. Tá? Sai da palma da mão. Então, se eu puxo essa barrinha com velocidade U para a direita, vai surgir uma força magnética, como se fosse o princípio da ação e da reação. Tá? Pergunta do colega lá, que está puxando essa barrinha de volta. Por que a corrente está subindo nesse caso? Vamos analisar. Ó. O campo magnético e é constante. Se eu estou puxando a barrinha para a direita, eu estou aumentando a área. Se eu estou aumentando a área, eu estou aumentando o fluxo magnético que corta essa área. Então eu tenho um fluxo magnético entrando aqui que está aumentando com o passar do tempo. Logo, a corrente induzida aqui nesse circuito terá de ter um sentido de não deixar o fluxo magnético aumentar. Se o fluxo magnético está crescendo aqui para dentro, a corrente induzida vai gerar um campo magnético crescendo aqui para fora do plano, para que o fluxo total não mude. Ela tenta fazer isso, ela não consegue, porque eu tenho que ter fluxo variante no tempo para ter corrente induzida. Tá? Mas ela cria um fluxo no sentido de não deixar que esse fluxo que está entrando aumente. Então ela cria um fluxo que sai do plano e que está crescendo. Para o fluxo sair do plano, pessoal, usando a regra da mão direita, ó, polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Tá? Então, aqui dentro, ó, o campo magnético está saindo do plano. Logo, o campo total é como se não mudasse. Muda? Muda. Mas a corrente induzida tenta fazer com que o campo não mude. Tá? Por isso que a corrente induzida aqui está subindo. Okay? Devido a se opor
a variação do fluxo que a gerou. Conseguiram compreender o motivo? Beleza. Se eu fosse resolver aquela integral lá, ó, essa integral aqui, ó, integral de linha de U produto vetorial B. No caso daquele bastãozinho que está se deslocando, se a gente olhar nos 4 cantos, né, daquela espira, eu tenho velocidade zero em 3 deles. Eu só tenho velocidade diferente de zero no bastãozinho que está se deslocando. Então essa integral aqui, ó, ela seria simplesmente sobre o bastão, seria uma integral de linha apenas, sobre o bastão que está se deslocando com velocidade u. Tá? E qual é o sentido da integral? Eu vou de baixo para cima ou de cima para baixo? É isso que é postulado aqui para vocês, ó, essas observações. A integral é zero ao longo da porção da espira no qual a velocidade é igual a zero. Então, em todos os cantos dessa espira, aqui é zero e aqui é zero. Só não é zero a integral aqui, porque esse aqui é o único lugar que eu tenho velocidade u. Assim, o dl é tomado ao longo da porção da espira que corta o campo, o bastão e que está em movimento. Então, é só o bastão que está em movimento, aquela integral se resume a integral só naquele deslocamento ali do bastão. A orientação da corrente induzida é a mesma do campo elétrico gerado ou de U produto vetorial B. Ou deve satisfazer a lei de Lenz. Então a gente pode analisar o problema e usar a regra da mão direita para descobrir qual é o sentido da corrente induzida. Ok? E os limites da integração devem definir um caminho oposto ao da corrente induzida. Então se a gente fosse montar a integral aqui, a integral tem que vir de cima para baixo, porque a corrente induzida está de baixo para cima. Então essa é a regrinha para a gente usar aquela expressão lá. Ok? E por fim, vou falar de maneira bem rápida, aí nós temos fém de movimento e fém de transformador. Então, no caso de um motor de indução, eu tenho campo magnético e eu tenho a área da espira, na verdade, há um movimento da espira, né? Então eu tenho o ângulo entre a espira e o campo magnético também variando no tempo. Eu tenho, então, duas tensões induzidas, devido ao efeito de transformador e devido ao efeito de movimento. Ok? E como que fica a expressão? Fica essa encrenca toda aqui, ó. Tensão induzida, que é a integral de caminho fechado de E produto escalar de dl, menos integral de superfície da variação da densidade de fluxo com relação ao tempo, variação do fluxo com relação ao tempo, fém de transformador, mais integral de linha fechada, U, velocidade produto escalar, produto vetorial, densidade de fluxo magnético, dl, fém de movimento. Então, simplesmente foram somadas as duas tensões induzidas aí, devido à variação de fluxo e devido à variação da área. Tá? Ou na forma pontual aqui fica assim. Beleza. Então, vamos fazer esse exemplo aí só para reforçar os conceitos que nós estudamos até o momento. O que diz o exemplo, então? Uma barra condutora pode deslizar livremente sobre dois trilhos condutores. Calcule a tensão induzida e é pedido a tensão do ponto P ao ponto Q, VPQ. Tá? VPQ. Na barra. Primeiro, se a barra está parada em y igual a 8 centímetros e o campo magnético é variante no tempo, aquele 4 cosseno 6t a z, militesla. Weber por metro quadrado é Tesla. E a letra B, se a barra desliza com uma velocidade u 20 a y metros por segundo e B é constante 4 a z mV por metro quadrado. Então vamos desenhar aqui os dois casos, pessoal. Tá? Letra A. Eu vou desenhar a barrinha aí, então. Eu tenho trilho. E aqui eu tenho a barra. Aqui eu tenho 6 centímetros
tenho o eixo X. Aqui eu tenho o eixo Y. Por consequência, aqui eu tenho o eixo Z. Olhando de cima, então, esse problema. Aqui eu tenho 6 centímetros. E na letra A, aqui eu tenho 8 centímetros. Tá? O ponto P está aqui em cima. E o ponto Q está aqui embaixo. E o que eu tenho? Eu tenho um campo magnético que está saindo do plano, pelo desenho ali, ó. B é 4 cosseno de 10 na 6 TAZ. B é 4 cosseno de 10 na 6 T. A frequência aqui, ó, é mega radiano por segundo. Frequência bem elevada. Tá? Sentido DAZ, militesla. Então, aí está o B. E o B está saindo. Vou desenhar só um B aqui, então. B está saindo. Esse é o problema que foi dado para a gente. Tá? Ok. Pergunto para vocês, pessoal. O B que vai ser gerado aqui, ele está apontando para fora do plano, ou seja, no sentido de Z, crescente, ou ele está apontando para dentro do plano? Lembrem que o B induzido tem que ser a variação do B que o gerou. Esse aqui é o B que o gerou. Ele está apontando para fora. Ele está aumentando ou ele está diminuindo? Oi? Não, ó. Está aumentando ou está diminuindo? Tá, a partir do instante zero. Vamos analisar o que esse B aqui está fazendo. Ó. Se o B está aumentando, ele está saindo, tá? Mas ele está crescendo ou ele está diminuindo? Se eu fosse plotar aqui o B em função do tempo, ó. Ó, aqui está o B, ó, módulo do B. Função cosseno é assim, ó, pessoal. A partir do instante zero, eu estou aqui em cima, ó. Aqui está o B inicial. Conforme o T vai passando, o que vai acontecendo com o B? B vai indo. Então, você sempre analisa a partir do instante zero, quando é dada uma expressão. Tá? Porque esse desenho dele aqui, ó, saindo do plano, é a partir do instante zero. Ele está no sentido de AZ. Tá? Está saindo do plano, de fato, só que ele está diminuindo. Então, ele está saindo, mas ele está cada vez mais fraco. Logo, o B induzido, eu vou chamar de B2 aqui, ou BI. Vou chamar de BI. B induzido. Também estará saindo do plano e aumentando. Para quê? Para que o B total, ou seja, o fluxo total por dentro dessa espira, permaneça constante. Compreendido? Se eu tenho um B saindo, como que a corrente está circulando aqui nessa bobina, nessa espira? Ela está em sentido anti-horário ou está em sentido horário? Usem a regra da mão direita aí. Está em sentido anti-horário. Para eu ter campo saindo aqui, ó, eu tenho que ter uma corrente para cima aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá? Então a corrente ela está nesse sentido. Ó.
Aqui eu tenho a corrente induzida. Tá? Beleza. Como que eu faço para descobrir a polaridade da tensão? Dica que eu dou para vocês, ó. Do lado de fora aqui do circuito, ó, aqui nesse fio, desenhe um resistor. Desenhe um resistor. Essa corrente, pessoal, ela está passando aqui, ó. Concordam? Está descendo aqui no resistor. Logo eu vou ter mais em cima e menos embaixo. Aqui eu tenho a tensão induzida, que é a tensão V FEM. Tensão induzida. Eu vou chamar de VI. Não vou chamar de VFEM, vou chamar de VI. A tensão induzida, observem, ela tem a mesma polaridade de VPQ, que é pedida no problema. O problema pede para a gente, ó, calcule a tensão PQ. Nesse caso, a tensão induzida tem a mesma polaridade de VPQ. Tá? Então, se a gente achar um sinal de menos, a gente vai ter que tirar aquele sinal de menos da frente. Porque a tensão induzida tem a mesma polaridade da tensão VPQ, medida de P para Q, como se eu colocasse a ponteira vermelha do multímetro aqui em cima e a ponteira preta aqui embaixo. Tá? Então, dando continuidade. Vou calcular o fluxo. O que é o fluxo? Integral de superfície fechada de B, produto escalar ds. Nesse caso aqui, pessoal, o ds é uma área infinitesimal. Vamos desenhar essa áreazinha infinitesimal ali. Desenhar aqui num cantinho, ó. Para onde que o ds aponta? No sentido que o ds aponta? De a a Z. E o B aponta em qual sentido? De a a Z também. O B, pessoal, ele é constante em qualquer lugar aqui dentro. Tá? Ele foi dito, ó. O B é 4 cosseno de 10 na 6t a Z. Não diz que ele muda em relação a x e y, ele é constante. Então essa aqui, ó, ela pode ser resolvida de maneira bem mais simples. Fazendo simplesmente B vezes S. Quando eu fizer o produto escalar, vai ficar Z, produto escalar a Z, que dá 1. E como B não muda com a área, eu não preciso resolver uma integral. Eu posso simplesmente resolver B vezes S. Vamos lá, então. Vou fazer B vezes S. Fluxo vai ser igual a 4 cosseno de 10 na 6t vezes 10 na menos 3 vezes S. Quanto que vale o S? 6 centímetros vezes 8 centímetros. 6 vezes 8 vezes 10 na menos 4. Fluxo será igual a... Vou pegar a calculadora e vamos fazer. Quarenta e oito, expoente 4 menos 4, expoente 3 menos, multiplica 19,2 vezes 10 na menos 6. Então,
Então, 19,2 cosseno na 6t micro. Beleza. Tensão induzida é menos N de psi dt. N, número de espiras, é igual a 1. Nós temos só uma espira aí. E agora eu tenho que derivar aquele psi ali com relação ao tempo. Ó. Vai ficar o que então? 19,2 menos derivada do... Bom, menos 19,2 vezes 10 na menos 6 vezes derivada do cosseno. Porque tem um micro lá no final. Ó. Faz essa conta aqui, ó. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4. Vou aplicar agora. Isso. Então, menos 19,2. Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais. Vezes derivada do que está dentro, 10 na 6. Vφ, então, vai ficar igual ao quê? 19,2 vezes seno de 10 na 6t volts. Ok, pessoal. Essa é a tensão induzida aqui nessa barrinha. Ó. Tá? Tensão induzida na barrinha. Que é a mesma tensão VI aplicada aqui sobre esse resistor. Eu tenho mais em cima e menos embaixo. Então, a tensão, pessoal, VPQ, que é mais em cima e menos embaixo, será o quê? O próprio Vfem. Nesse caso, o VPQ será o próprio Vfem. Porque ela já deu, por sorte, por coincidência, o resultado deu positivo. Por coincidência. Tá? É 19,2 seno de 10 na 6t volt. Essa é a resposta, então, da letra A. Ok? Tá. Posso apagar aqui? Posso, pessoal? Tu conseguiu compreender que o campo B está diminuindo conforme eu desenhado a função cosseno aqui, né? O campo no instante zero está aqui, ó. E ele vai diminuindo conforme eu... Tá? Então ele está saindo, mas ele está cada vez mais fraco. O que eu tenho que fazer para que ele não fique cada vez mais fraco? Outro campo, no mesmo sentido dele, que esteja crescendo, na mesma proporção que ele está diminuindo. Por isso que esse campo aqui tem o mesmo sentido desse. E está se somando a ele. Para que a soma dos dois tenda a permanecer constante. Tá? Agora, sabendo esse sentido aqui desse campo, eu consigo descobrir qual é o sentido da corrente. Esse
Nesse caso aqui seria como se o ímã, vou olhar assim, aqui está a espira, ó, tá? O ímã está aqui atrás. A gente está apontando em direção à espira. É como se eu... Isso. O campo ele sai do polo norte. Então ele está vindo aqui para frente. Mas o ímã está ficando cada vez mais longe. Ok? Então o campo está ficando cada vez mais fraco. Está indo para frente, mas está cada vez... Eu poderia pensar que eu tenho essa mesma espira e o ímã está aqui na frente e o polo sul está apontando para lá. Ó. Porque o campo vem em direção ao polo sul. E eu estou afastando esse polo sul da espira. Posso pensar também, ou um ímã com polo norte se afastando atrás, ou um ímã com polo sul virado para a espira se afastando na frente. Mais alguma dúvida? Letra B, pessoal. O que nós temos na... A barra desliza com uma velocidade u igual a 20 a y metros por segundo. Então a barrinha, ó, ela tem uma velocidade u apontando para a direita, no sentido de AY. E o campo magnético B é constante, 4Az mV por metro quadrado. B é 4Az militesla. E a velocidade u é 20 a y metros por segundo. Ok. Essa dimensão aqui continua igual, 6 centímetros. E essa dimensão aqui vale quanto? Ó? Oi? Vale quanto? Um y qualquer. Essa dimensão. Ó. Porque a barra está se deslocando aqui no sentido do y. Tá? Então essa dimensão aqui ó, vale um y qualquer. Tá? Beleza. Quais são os passos para solucionar esse problema? Vamos calcular primeiro o fluxo que está atravessando essa bobina. Tá? Então, lembrando, ó, o fluxo é integral de superfície, dB, produto escalar ds. Mesma coisa de antes. Ó, apontando no sentido de AZ. Então, essa área aponta no sentido de AZ. E o B também aponta no sentido de AZ. Logo, essa integral fazendo B vezes S. Não é vezes 8, é vezes S. B vezes S. Quanto que vale o B? 4. Quanto que vale a área? Quanto que vale essa área aqui, pessoal? Isso. Vezes 10 na menos 2. Vezes y. Isso aí. 4 milha aqui. Quatro milha vezes 6 vezes 10 na menos 2y. Logo, o fluxo será igual ao quê? Vezes 10 a menos 5, né? Milha menos 3 vezes menos 2. Vai ficar 240. Microweber. Vezes y. Vezes y. Tá aí. Esse é o fluxo. Depende da barrinha. Vamos refletir aqui sobre qual sentido que aponta a corrente. Vamos ver para que lado que aponta a corrente. Pessoal, se eu estou puxando a barrinha para a direita, o que está acontecendo com o fluxo aqui dentro? Olhem para a expressão. Y está aumentando, o fluxo está aumentando. Então eu tenho o B é constante, tá? O B é constante. Mas o fluxo está aumentando, porque a área está crescendo.
cada vez eu estou abraçando mais B. Cada vez eu estou abraçando mais densidade de fluxo. Então, o fluxo total é cada vez maior. Beleza. Se o fluxo está crescendo, aqui no sentido saindo, como que tem que ser o fluxo induzido, crescendo em sentido. Então, o fluxo induzido, bem induzido aqui, ó, tem que estar entrando no plano. Porque o fluxo está crescendo, saindo do plano. Logo, bem induzido tem que estar entrando no plano. Tá? Se eu tenho uma densidade de fluxo entrando no plano, como que é a corrente? Para baixo. Ó, regra da mão direita. Campo entrando, corrente induzida para baixo. Se a corrente induzida está para baixo, ela está circulando em sentido horário. Se ela está circulando em sentido horário, ela está entrando aqui nesse resistor embaixo e saindo em cima. E eu tenho uma tensão induzida aqui, ó. Aqui está a tensão induzida. Ó. Mais embaixo e menos em cima. Tá? Uma tensão que aparece sobre esse resistorzinho aqui do lado de fora, ela tem polaridade contrária à tensão PQ que o problema pede. O problema pede a tensão PQ, ou seja, mais aqui em cima e menos aqui embaixo. PQ, de P mais no P, ok? Essa polaridade, mais embaixo, menos em cima, está ao contrário da polaridade pedida no problema. Logo, o resultado tem que ter um menos na frente. Tá? A tensão induzida ela tem polaridade contrária. A medição que o problema faz, que é colocar a ponteira positiva do multímetro aqui em cima e a negativa aqui embaixo. Selecionado como... Né? Então vamos calcular a tensão induzida. Vfem é menos N d. O número de espiras é 1. Só tem uma espira. Então vai ficar menos N derivada de 240 micro Y com relação ao tempo. Que vai ser menos 40 derivada de Y com relação ao tempo. O que é a derivada de Y com relação ao tempo, pessoal? Velocidade. U. Que vale quanto no nosso problema aí? 20. Tá? Vale 20. Essa velocidade vale 20. Também não estou considerando o sinal da velocidade, tá? Por que eu não estou considerando o sinal da velocidade? Na verdade, até poderia considerar. Se a velocidade fosse no sentido de diminuir a área, a velocidade seria negativa. Porque a variação do y com relação ao tempo é negativa. O y está cada vez menor. Nesse caso, o y está cada vez maior. Né? Então, como o y está cada vez maior, a derivada de y com relação ao tempo é positiva. 20. Então, é só fazer esse produto. Vfem vai ser igual a micro vezes 20. Não usei o AY. Não precisa usar o AY. Vocês só vão usar o 20 AY se vocês usarem aquelas expressões lá, defende movimento. Tá? Eu particularmente não gosto de usar aquelas expressões. Eu prefiro sempre usar a definição. Calculo o fluxo, derivada do fluxo com relação ao tempo. Não tem erro. Sempre funciona. Ok? Então, 240 micro vezes 20. Vai dar 4,8 mili. Então, vai ficar menos 4,8 milivolts. E o que o que é VP
Era negativo que a gente queria a tensão? Quando nós fizemos a análise lá, nós chegamos à conclusão que a tensão era positiva ou era negativa? Tensão induzida, ó. Se a corrente está descendo, ela está entrando por baixo do resistor, então é mais aqui e menos aqui. Só que a polaridade da medição é mais em cima e menos embaixo. Então a tensão induzida era negativa, tá? Então, nesse caso aqui bateu de novo, mas é coincidência. Tá? A gente sempre tem que analisar o problema. Menos 4,8 milivolts é a resposta, então. Tá aí. Só para encerrar a aula, então, pessoal, o que nós estudamos? Nós estudamos a lei de Faraday, que diz o seguinte, que a tensão induzida é menos derivada do fluxo concatenado com relação ao tempo. O que é o fluxo concatenado? É o número de espiras vezes o fluxo de cada espira. Tá? Depois a gente viu a lei de Lenz, que é o que põe o menos na frente da equação. O que diz a lei de Lenz? A tensão induzida age de tal forma a se opor à variação do fluxo que a induziu. Ok? Então, é como se fosse lei da ação e reação. Vimos a definição de fenda transformador. O que é a fenda transformador? Quando nós temos a espira parada e o campo que passa por dentro da espira varia no tempo. Que é a letra A aqui do nosso exemplo. E depois nós vimos a definição de fenda em movimento. O que é a fenda em movimento? É quando o campo está parado e nós temos, o campo é constante e nós temos a área da espira ou a inclinação da espira mudando com o passar do tempo. Ok? Vimos as expressões aí, que a gente acabou não usando na solução do nosso exercício. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem.